Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Kaique Santos, sou turismólogo e sou o apresentador do podcast de hoje, cujo título é Legislação Turística, onde te convido a saber mais sobre a conjuntura jurídica do turismo, que é uma atividade multidisciplinar que acarreta impactos econômicos, culturais e ambientais. Vamos começar? O que é legislação? Segundo o site oficial da Câmara de Deputados, a legislação é construída a partir de uma sucessão de atos, fatos e decisões políticas, além de econômicas e sociais. É um conjunto de leis com valor jurídico que visa assegurar a estabilidade governamental e segurança jurídica às relações sociais entre cidadãos, instituições e empresas. Ou seja, a lei tem essa função de organizar a vida em sociedade, promover por meio da fiscalização boas condutas consideradas éticas para o bom funcionamento da sociedade. Falar da legislação turística é sem dúvida algo bastante amplo, porque o turismo é resultado da articulação entre diferentes mercados e cada mercado, obviamente, vai ter a sua legislação própria. A gente pode citar a legislação das agências de viagem, hotelaria, empresas do setor de transporte, equipamentos de alimentos e bebidas. Para além do mercado, também há os agentes envolvidos no fenômeno turístico, uma legislação que rege a profissão do guia de turismo. No caso do turista, há o direito do consumidor, há a legislação que norteia as diretrizes da gestão pública. A gente vem acompanhando nos últimos anos essa política de descentralização da gestão turística e ao mesmo tempo o processo de regionalização para promover o desenvolvimento turístico. Para quem vai atuar no mercado de trabalho, tanto empresário quanto colaborador, é necessário ter o conhecimento, mesmo que mínimo, acerca do direito trabalhista empresarial. Mas como surgiu a legislação turística no Brasil? Como foi esse processo evolutivo? Quais foram os fatos mais marcantes? Isso você descobre agora por meio da linha do tempo sobre a legislação turística no Brasil. Na década de 30, exatamente em 1938, por meio do Decreto-Lei nº 406, o governo dispõe sobre a entrada de estrangeiros no território nacional. Em 39, Getúlio Vargas, então presidente, criou, por meio do Decreto-Lei nº 1915, o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, diretamente subordinado ao presidente da República. O DIP era constituído de 5 divisões e mais serviços auxiliares, sendo uma dessas divisões a de turismo, que é considerada uma das primeiras instâncias governamentais voltadas ao turismo em uma esfera administrativa pública federal. Na década de 40, por meio do DL número 2440, o governo estabelece como obrigatório para as agências de viagem e turismo o registro para funcionamento e autorização para a realização de viagens coletivas e excursões. Em 1950, é criada a Comissão Brasileira de Turismo, Combratu, através do Decreto-Lei nº 44.863, atribuindo-lhe a função de planejamento do turismo em nível nacional. Em 59, o Combratu passa a ser subordinado diretamente à Presidência da República. Em 62, há a extinção do Combratu, através do Decreto nº 572. Em 66, retomando o estímulo à atividade turística, é definido um Sistema Nacional de Turismo que aponta as diretrizes para a Política Nacional de Turismo, sendo criada a Empresa Brasileira de Turismo, Embratu, e o Conselho Nacional de Turismo, CNTU, regulamentados através do DL número 55. Em 68, é estipulado o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, sancionado o DL número 406, que incide sobre quase todos os setores turísticos, como planejamento, organização, administração de feiras, exposições, congressos, festas, recepções, agenciamento, organização e promoção, execução de programas de turismo, passeios, excursões, guias de turismo, transporte, hospedagem e etc. Além disso, esse decreto veio sofrer alterações introduzidas pelo Decreto-Lei número 834, pela Lei Complementar número 56 e pela Lei Complementar número 116. Em 71, a fim de fomentar a atividade, o Governo Central regulamenta pelo DL número 1191 o Fundo Geral de Turismo, conhecido como Fungetu, gerido pela Embratu
e destinado a promover recursos para financiamento de obras, serviços e atividades consideradas de interesse para o desenvolvimento do turismo nacional. Em 1974, através do Decreto-Lei número 1376, é criado mais um fundo de financiamento de projetos de desenvolvimento turístico, o Fundo de Investimento Setorial FISET, tendo uma das contas operadas pelo Banco do Brasil e utilizado sob a supervisão da Embratur para ações em áreas específicas do setor turístico. Em 77, duas leis sancionadas neste ano marcam o avanço do turismo brasileiro. As leis número 6505 tratam da regulamentação das atividades e serviços turísticos e estabeleceu as condições para o seu funcionamento e fiscalização. Já a lei número 6513 foi aprovada como resposta aos compromissos gerados na Convenção do Patrimônio Mundial da Unesco em 72, estabelecendo critérios para a conservação do patrimônio natural e cultural como valor histórico. Na década de 80, com os DLs 84.910 e 84.934, o governo pretendeu concretizar o processo de regulamentação da atividade turística no Brasil. O DL número 84.910 regulamentou os meios de hospedagem, restaurantes e acampamentos turísticos. Já o DL número 84.934 versou sobre o registro das atividades, dos serviços e funcionamento das agências de viagens. Em 82, por meio do Decreto-Lei número 87.348, o governo disciplinou a prestação de serviços de transporte turístico de superfície. Em 84, é sancionado o Decreto-Lei número 89.707, que regulamentava a operação das empresas prestadoras de serviço para a organização de congressos, seminários, convenções e eventos congêneres. Em 86, baseado nos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, o DL número 2.294 encerrou o intervencionismo estatal, extinguindo o registro obrigatório das empresas turísticas e tornando livre o exercício da atividade turística no Brasil. Em 88, é sancionada a Constituição Federal, onde, em seus artigos 6º, 24 e 180, falam, respectivamente, sobre os princípios do direito ao lazer, da proteção ao patrimônio turístico, da responsabilidade por danos e bens e direitos de valor turístico e do compromisso que a União, os estados e os municípios tinham em promover e incentivar o turismo como fator de desenvolvimento social e econômico. Em 91, é sancionada a Lei número 8.181, dando nova denominação à Embratur, agora Instituto Brasileiro de Turismo, transformada em autarquia vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Regional da Presidência da República. Em 92, o DL número 448 regulamenta dispositivos da Lei 8.191 e dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, sob coordenação e execução da Embratur. Em 93, há o reconhecimento da profissão de guia de turismo, com a Lei 8.623, e a regulamentação da mesma com o DL número 946. Em 2003, a Lei número 10.683 cria o Ministério do Turismo, que incorporou a Embratur e criou uma nova organização administrativa do turismo em nível nacional. A Embratur, com a promoção e marketing do produto turístico brasileiro, Secretaria Nacional de Políticas de Turismo, que visa planejar e articular, e a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Turístico, com a implementação de infraestrutura turística. Também com essa lei foi criado o Conselho Nacional de Turismo e até então não existia um Fórum Nacional de Secretarias de Estado do Turismo. Em 2004 é publicado o Decreto-Lei número 4.898, que transfere as competências da Embratur para o Ministério do Turismo, enquanto o DL número 5.203 dispõe sobre a estrutura regimental do Ministério. Em 2005, o Decreto-Lei número 5.406 regulamenta o cadastro obrigatório para fins de fiscalização das empresas prestadoras de serviços turísticos no país. Em 2008, é aprovada e sancionada a Lei número 11.771, mais conhecida como Lei Geral do Turismo, que define as atribuições do governo federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor do turismo, revogadas as leis número 6.505 e o DL número 2.294.
E finalmente, em 2012, há o reconhecimento da profissão de turismólogo por meio da Lei 2.591. Vale ressaltar que essa lei não restringe profissionais de outras áreas de atuarem no turismo e não prevê um piso salarial, além de não regulamentar a profissão. Reconhece o turismólogo, mas não regulamenta, o que reafirma essa necessidade de nós, enquanto estudantes e profissionais da área, de batalharmos por mais direitos trabalhistas. De 2012 para os dias atuais, atualmente 2023, várias políticas de incentivo à cultura e ao turismo foram criadas e implementadas. Vale ressaltar que o turismo e a cultura são setores bastante integrados, né? Há uma grande articulação entre o Ministério do Turismo e da Cultura. E a gente pode citar a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, né? Que sem dúvida foram grandes divisores de águas quanto às políticas culturais. Vários editais foram criados com o intuito de promover projetos culturais. Durante a pandemia houve uma grande problemática, né, porque foram setores bastante afetados e o governo se viu em uma situação em ter, né, a função, a necessidade de criar políticas de assistência financeira aos trabalhadores desses setores. E, obviamente, algumas dessas ações foram revogadas com a retomada do turismo nacional e internacional. E assim eu finalizo a linha do tempo da legislação turística no Brasil. E também chegamos ao fim de mais um episódio. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar a campainha para receber todas as notificações. Segue o nosso projeto no Instagram e até o próximo episódio.